Então, gente, agora já estamos aqui na tela do computador, que eu vou jogar para vocês aqui os slides, para nós continuarmos a nossa saga aí falando sobre a memória, gente. Então, se você ainda não viu a primeira parte, nós já estamos aqui, ó, no 5º ponto de quais são as coisas que você deve fazer ou quais são os sistemas que você deve cuidar para que você possa preservar a tua memória e principalmente, né, tratar os pacientes aí que têm essa queixa, esse sintoma de problemas com a memória, entender aonde está a origem, porque isso é um sintoma, né, gente? Não é uma doença em si, tá? E as pessoas chegam, olha, eu estou sentindo um prejuízo, não consigo ter foco, não consigo me concentrar, não consigo lembrar mais as coisas, estou apresentando sintomas de esquecimento. É aí que a gente entra na prevenção, tá bom? Então, já falamos de 5 coisas que nós temos que cuidar. Já falamos da nutrição cerebral, já falamos aí de alguns ativos que melhoram a nutrição. Já falamos que a mitocondriopatia ou a falta de produção adequada energética piora a nossa memória. Já falamos também sobre o eixo do estresse. Então, qual a relação do estresse adrenal, qual a relação do comprometimento aí que o cortisol provoca, que o sulfato de ideia provoca, o que esses dois hormônios produzidos pela adrenal podem provocar em relação à memória, tá? E em 4º lugar, nós falamos sobre alguns hormônios que com o envelhecimento a gente vai tendo diminuição e que são importantes para a manutenção da memória. E aí chegamos no 5º item. E aí eu falei para vocês para a gente vir nessa telinha e entender a parte da homocisteína. Como que ela vai provocar aí problemas na microcirculação, tá bom? Então a gente vai falar de homocisteína, já falei em outras aulas. Tem uma aula aqui no YouTube que eu falo sobre dosar a homocisteína, como avaliar esse exame. E na mesma aula eu falo sobre a lipoproteína A, que são 2 marcadores do risco cardiovascular, que muitas vezes você nunca dosou ou não é rotineiro, não são exames de rotina, mas que são muito importantes e você vai ver hoje por que a homocisteína é muito importante. Nós vamos falar dela em relação ao prejuízo cerebral que é ter homocisteína elevada, tá bom? Então nós estamos no 5º item, vou colocar aqui para vocês, nosso 5º item para preservar a memória, para você otimizar a memória, ou tratar aí os déficits, né, o déficit que teu paciente está apresentando, tá bom? 5º item, preservar o endotélio. Sim, preservar a microcirculação, foi isso que nós terminamos falando ali na lousa, tá? E aonde está a homocisteína nessa história? Tá aqui no meio desse ciclo, gente. Então lembra quando existe uma figura difícil? A gente ignora as coisas que estão ao redor e a gente vai pensando juntos. Tá? Então aqui, ó, a homocisteína ela é gerada quando você processa alguns aminoácidos, principalmente a metionina, que é um aminoácido que vem da dieta e que tem sua função, mas que quando processado, ele vai gerar a homocisteína, tá bom? E aí a gente precisa que o nosso organismo, através de reações bioquímicas, faça essa homocisteína ser transformada novamente em metionina, ou ainda ser transformada em cisteína, porque são 2 aminoácidos muito importantes. A cisteína tem muita função, é importantíssima para detoxificação, gente, tá? Lá no fígado a gente vai falar disso. Então, a gente tem esses caminhos. Olha só, lá no começo da nossa aula, eu falei para vocês que a colina dava origem a uma substância chamada betaína, que era doadora de metila. Então, a betaína está fornecendo o radical metila para a nossa vitamina B12, tá? E também para a gente transformar o ácido fólico em metilfolato, tá? Então, o tetrahidrofolato precisa ser transformado. Olha aqui a enzima que eu falei que gera o polimorfismo, gente. Essa é uma das enzimas que muitas pessoas, infelizmente, né, têm um polimorfismo nela e não conseguem fazer esse processo de metilação de forma adequada e acabam então acumulando homocisteína dentro do seu organismo. Então eu preciso de metilfolato e de metilcobalamina para que a gente possa então diminuir a homocisteína. Então por esta via aqui de transformar a homocisteína em metionina, eu vou precisar do metilfolato, né, e da metilcobalamina, como vocês podem ver aqui. Tem uma outra coisa legal aqui chamada de SAMe, S-adenosilmetionina, que também é um doador de metila e que também pode ser suplementado.
Então, quais são as substâncias, gente, que vocês podem ver aqui que vão ajudar a diminuir a homocisteína? Eu posso prescrever para o meu paciente a B12 e o ácido fólico na forma metilada, então metilfolato e metilcobalamina. Inclusive, eu prescrevo na forma sublingual, tá? Em solução sublingual para pingar gotas, que aí não depende da absorção do trato gastrointestinal. Lembra que absorver a B12, transportar a B12 era um problema, tá? Então, você pode sim fazer a prescrição da via sublingual, metilfolato e metilcobalamina, e o SAMe ou a betaína como um doador de metila. Você pode prescrever isso, tá? Prescrever SAMe, betaína, e aí B12, né, na forma metilada, então metilcobalamina, metilfolato, e ainda, se você prestou atenção aqui no ciclo, para você transformar a homocisteína para cisteína, você pode utilizar a vitamina B6, tá? A forma ativa da B6, gente, é o fosfato de piridoxal, né? A forma dela normal é a piridoxina, então você pode prescrever para também facilitar esse processo aqui de transformação da homocisteína para a cisteína, tá? É uma possibilidade também. Por que é tão importante? Ó, eu fiz a listinha aqui para vocês, gente, tá? O SAMe, a B6, aqui tá coloridinho, né? É uma outra figura para representar o mesmo ciclo, né? Então aqui é a homocisteína, B6 vai produzir a cisteína e a metilação aqui do ácido fólico. Olha, a metilação do ácido fólico depende de duas vitaminas, por isso que eu deixei essa figura, agora eu lembrei. Essa figura mostra que nesse processo de metilação do ácido fólico, eu preciso de B6, preciso de riboflavina, que é a B2, até poderia colocar ela aqui, gente. Riboflavina é a B2. E eu preciso do SAMe, que eu coloquei aqui, tá? E uso a betaína, tá? Poderia colocar a colina também, gente, para gerar a betaína. Lembram na nossa aula, parte 1, onde a colina dava origem à betaína? Então, uma fosfatidilcolina, uma fosfatidilserina também podem ajudar nesse processo de retirada, vamos dizer assim, da homocisteína de circulação, tá? E a gente poderia fazer isso, suplementar a fosfatidilserina e a fosfatidilcolina, eu já mataria duas coisas com uma pancada só, né? Eu aumentaria a produção de acetilcolina, como eu expliquei para vocês na aula 1, né, gente? Melhorar a produção de acetilcolina, que é o nosso neurotransmissor da memória. E também aqui vocês estão vendo que ao mesmo tempo eu poderia ser uma fonte de colina, de betaína, e funcionar como um doador de metila, tá bom? Então essas substâncias aqui otimizam, então aquele paciente seu que você observar que tem hiperhomocisteinemia, você pode prescrever esses ativos para diminuir a homocisteína, tá bom? E por que a metilação é tão importante, gente? Tá? Eu quis falar um pouquinho da metilação aqui para vocês. A metilação não é só importante para diminuir a homocisteína, ela regula, gente, a expressão de genes. Ela silencia genes do câncer. Então, qual que é a conclusão que eu chego? Que pessoas com homocisteína elevada têm problemas na metilação. Se tem problemas na metilação, é uma pessoa que tem mais chance de ter câncer, tá bom? Então, olha só quanta coisa que a homocisteína informa pra gente, tá? Só pedir homocisteína para dosar isso, olha quanta informação. O que mais que a metilação é importante? Produzir uma substância chamada BH4, tá? Que é muito importante aqui, ó, para síntese de neurotransmissores, tá? Eu falo sobre o BH4 tanto na aula de mitocôndria, né, na aula de fadiga que eu pedi para vocês assistirem, para entender a mitocondriopatia, né, que a gente viu aqui que ter uma baixa produção energética, ter uma mitocondriopatia é uma causa de problemas na memória. Então eu pedi para vocês assistirem esta aula que está no YouTube para entenderem sobre a mitocôndria. Lá nessa aula eu falo sobre mitocôndria, mas tem uma aula também que eu pedi para vocês assistirem sobre depressão e ali eu falo um pouquinho desse BH4. Na aula de mitocôndria também falo alguma coisa, tá bom, gente? Então, aumentar a produção de neurotransmissores, eu dependo da metilação, eu dependo do metilfolato para produzir o BH4. Então, eu preciso que essa enzima de metilação funcione. Se ela não funciona, eu preciso repor o metilfolato, tá bom? O que mais que a metilação tem de importante? Permitir a transformação de um hormônio em outro, evitando as formas malignas de estrona.
Essa é uma informação muito importante, principalmente para mulheres. Mulheres, se você quer diminuir a chance de ter câncer de mama, você precisa ter níveis baixos de estrona, tá? E tem polimorfismo na estrona também. Não vem ao caso falar disso, tá, gente? Mas a importância é metilação adequada, protege, né? Faz uma proteção contra o câncer de mama, porque permite a transformação de um hormônio em outro, evitando as formas malignas de estrona. Uma hora a gente pode fazer uma aula disso também, caso vocês queiram, coloquem aqui nos comentários. Tá bom? E para que serve a metilação? Para você ter um doador de metila aqui, então, importante, é o SAMI, que vai acabar doando a metila para que a metilação aconteça de forma adequada. Então, já falei para vocês que o SAMI e também a betaína são bons doadores de metila. Tá, gente? Informação aqui sobre homocisteína que vocês não vão achar em qualquer lugar, de como baixar esse marcador, de como avaliar esse marcador, e a importância que ele tem para problemas na memória. Então, se eu tiver um excesso de homocisteína, eu vou, primeiro, fazer uma lesão nos meus vasos, no meu endotélio vascular, eu vou ter problemas de microcirculação, vou aumentar a minha chance de AVC e infarto, porque é um marcador também cardiovascular, e ainda vou ter problemas na produção de neurotransmissores, que isso daí vai afetar a minha memória e a minha cognição. Tá bom? Então, essa é a relação aí da microcirculação. Gente, olha só quais são as causas da hiperhomocisteinemia. Lembra que a ortomolecular é a arte de você buscar as causas, tá bom? Então, eu tenho lá, ó, primeira coisa, mutações e deficiências enzimáticas. Foi o que eu falei para vocês. A mutação pode acontecer nesta enzima aqui. Segunda opção, deficiências de vitaminas e minerais, tá? Então, por que a homocisteína pode subir no teu paciente? Se ele não tiver folato de forma suficiente, vitamina B6, né, a vitamina B12, vai acontecer o aumento aí da homocisteína. Então, não é que ele tenha um polimorfismo, pode ser que ele tenha literalmente deficiência, né, de vitaminas por não ingerir, tá? Outras situações que a gente sabe que interferem e podem causar o aumento da homocisteína, gente. Idade avançada, pacientes do sexo masculino têm uma tendência maior, pessoas que fumam, tá? O sedentarismo, a menopausa e o consumo de álcool. Condições clínicas, então pacientes que tenham algumas doenças já instaladas que podem aumentar a homocisteína. Primeira delas, insuficiência renal, gente. Lúpus, alguns tipos de câncer, psoríase severa, hipotireoidismo, diabetes, essas duas aqui tem muito paciente que tem, e transplantados, né? Pacientes que têm algum órgão transplantado. E aí alguns medicamentos para finalizar, e aí vem o meu preferido, né? Que eu mais adoro bater da pancada, contraceptivos orais. Desnecessário, né, gente? A maioria das pessoas que usam os contraceptivos usam de forma desnecessária. Existem outras opções, né, de contracepção, e aí existem alternativas de tratamento para algumas coisas, até mesmo na ortomolecular, coisas que são indicados hormônios diretamente, como síndrome do ovário policístico, endometriose, tudo isso a gente tem tratamento na ortomolecular e deveria, né, eu, na minha opinião, deveria deixar por último o uso dos contraceptivos, tá? Então, essas são as causas da hiperhomocisteinemia, tá? Do aumento de homocisteína. Então, não basta você somente tratar a homocisteína. Busque entender as causas no teu paciente, para que você possa também modificar os hábitos dele quando, né, forem modificáveis. Quando for de polimorfismo genético, a opção que a gente tem é fornecer esses ativos aí de forma contínua, tá bom? Então, tem polimorfismo genético, vai tomar para sempre metilfolato, metilcobalamina, né? Vai ficar gerenciando esta situação aí para sempre, tá bom, gente? Qual é a consequência da hiperhomocisteinemia? Lesão endotelial, ela é oxidante dos vasos sanguíneos, a homocisteína. Causando a lesão endotelial, você fica propício a ter AVC e infarto, além de enxaquecas, que podem também acontecer por excesso de homocisteína, né? E essa questão indireta de avaliar aí a função da metilação e a produção de neurotransmissores. Vamos lá para mais um fator que causa problemas na memória, tá? Já estamos indo, gente, para o sexto fator, falta de detoxificação adequada feita no fígado. Esse slide, gente, é muito bonitinho.
É lindo, tá? É um slide aí da nutrição funcional e ele mostra aqui, os farmacêuticos até vão chorar de emoção de ver esse slide. Ele mostra, gente, as enzimas do fígado que fazem a detoxificação. Ele vai mostrar para vocês quais são os ativos que melhoram a função de detoxificação. Então, gente, nós temos várias toxinas. Olha aqui, ó. As toxinas são armazenadas no nosso tecido adiposo, tá? E quais são as toxinas? A gente chama de endotoxinas, aquelas produzidas pelo nosso próprio metabolismo, que são os próprios metabólitos, a própria homocisteína, né, gente, pode ser considerado. Endotoxinas bacterianas, então produzidas na nossa microbiota. Então, se a gente tem lá disbiose, gente, né, então se nós temos lá disbiose, que eu já falei em várias aulas para vocês também, que disbiose é o crescimento anormal de bactérias patogênicas no nosso intestino, falta de lactobacilos. Então essas bactérias também podem ser fungos, né, produtores de toxina, a própria cândida crescendo lá no intestino, podem produzir endotoxinas. E nós temos aqui as exotoxinas ou exotoxinas que vêm do uso de medicamentos, substâncias químicas que estão no nosso alimento, conservante, corante, substâncias químicas que estão nos produtos que a gente utiliza, desodorantes e todos os produtos que a gente entra em contato no nosso dia a dia, os pesticidas, os aditivos alimentares, produtos químicos de uso doméstico, poluentes e contaminantes, até mesmo na água, né, gente? Flúor em excesso, cloro em excesso, bactérias que vêm de fora, né, que a gente pode pegar aí, vírus e bactérias que vêm aí, entram em contato com o nosso organismo e vão trazer exotoxinas que vão precisar ser processadas pelas enzimas do fígado, tá? Enzimas chamadas de fase 1 e enzimas de fase 2. E aqui é uma informação bem interessante, que as toxinas lipossolúveis, elas se depositam no tecido adiposo, gente. Então, emagrecer, olha só, presta atenção nisso. Emagrecer de forma rápida é jogar muita toxina na corrente sanguínea para o teu fígado processar. Então, aquelas pessoas que fazem bariátrica, gente, elas têm uma sobrecarga de fígado, elas têm uma tendência, já existe uma sobrecarga digestiva, né, pela própria cirurgia em si. E existe uma sobrecarga metabólica, porque você emagrecendo, você vai estar jogando na corrente sanguínea, num curto período de tempo, uma quantidade grande de toxinas, tá bom? E essas toxinas vão ter que ser metabolizadas pelas enzimas de fígado. E quanto mais você provocar esse metabolismo, mais substâncias oxidantes, radicais livres você vai produzir. Olha só aqui, ó, tá vendo? Quanto mais você exigir que o teu organismo use o citocromo P450, que são essas enzimas que fazem oxidação, redução, hidrólise e hidratação, quanto mais elas forem necessárias, mais você vai formar radicais superóxido. Então, o próprio metabolismo, gente, produz radicais livres. Por isso que eu falo para vocês que fazer protocolos de detoxificação é muito importante. Aqui no canal mesmo eu falo sobre isso. Tem mais de um vídeo, gente. Tem um vídeo chamado Mega Detox, que eu fiz inclusive para convidar os pacientes, convidar os alunos a fazerem o detox de fígado, de intestino, de metais, tá? Para que você possa retirar esses excessos de substâncias e otimizar aqui a tua função de fígado. Claro, gente, que eu quero uma coisa muito importante falar para vocês. Não pensem que ficar tomando, hoje eu fui lá, comi tudo errado, um monte de porcaria, vou tomar um suco verde, que isso vai resolver. Que o detox se resume a tomar um suco verde, tá bom, gente? Não é isso, você tem que ter uma alimentação, uma vida onde os alimentos, onde a tua rotina seja detoxificante, onde você saiba escolher melhor os alimentos, né? A tua base alimentar tem que ser altamente nutritiva, tem que ser de vegetais, de saladas, de frutas, de proteínas de boa qualidade, de gorduras de boa qualidade, né? Que a fonte, eu sempre falo para vocês que são gorduras boas. São as gorduras do coco, do abacate, oleaginosas que a gente fala, né? Castanhas, dos leites vegetais. Então essas são as fontes de nutrientes, gente. Vocês têm que aprender a se alimentar, tá bom? Eu já fiz mais de um vídeo também falando sobre alimentação. Então agora vocês sabem que quanto mais vocês exigirem do fígado, mais vocês vão produzir radicais livres. Quanto mais o teu fígado precisar fazer reações de detoxificação,
de fase 1 e de fase 2, né, principalmente as de fase 1, vão produzir radicais livres, tá bom? Então, tomar álcool, o próprio cigarro, consumir, quanto mais medicamentos um paciente consome, mais ele vai sobrecarregar isso aqui. Então, se o teu paciente lá toma 6, 7 medicamentos, maior é ainda a necessidade de você repor os nutrientes que são importantes para a detoxificação. Ainda mais se o teu paciente tem marcadores de fígado alterado, gama-GT. Gama-GT mostra precocemente a chance de síndrome metabólica, mostra o estresse oxidativo do fígado, tá? Então, o paciente tem gama-GT acima de 16, já está fora do ótimo. TGO e TGP tem que estar no primeiro e segundo quartis, né, gente? Para quem não sabe o que é um quartil, assiste a minha aula de interpretação de exames, tá, gente? A técnica dos quartis. Eu não vou explicar hoje, tá? A gente tem muita coisa para falar. Então, a gente usa essa técnica para interpretar exames. Então, TGO e TGP tem que estar no primeiro e segundo quartis. Gama-GT também, tá bom? Então, você precisa otimizar as reações de metilação e as reações de detoxificação para que o teu cérebro funcione adequadamente, para que você não tenha acúmulo de toxinas que vão atravessar a barreira hematoencefálica, que vão provocar neurotoxicidade e aí vão ser responsáveis por contribuir para a demência, para problemas de memória. Então, aprender a comer alimentos que são bons para o cérebro é fundamental. Já até falei para vocês de um livro chamado A Dieta da Mente, que critica muito o consumo do trigo e do glúten. O glúten é uma das principais substâncias neurotóxicas, tá bom, gente? Então, olha que slide bonito, né? Os farmacêuticos daí de plantão podem se deliciar com esse slide, entendendo quais são os nutrientes que otimizam as reações de fase 1. Olha lá, vitamina B2, B3, B6, ácido fólico, B12, glutationa, aminoácidos de cadeia ramificada, flavonoides, lá resveratrol, né, gente? Quem são os flavonoides? Resveratrol, quercetina. Olha aqui a fosfatidilcolina, maravilhosa, que nós já falamos na nossa aula de memória. Molibdênio, tá? Que é um mineral aí importante. Substâncias que melhoram as reações de fase 2, de detoxificação. Glicina, taurina, glutamina, N-acetilcisteína, a própria cisteína, gente, que nós falamos lá no nosso ciclo da homocisteína, né? Metionina, sulfato. Então, as substâncias que são doadoras de sulfidrila, né, são importantes aqui para as reações de fase 2. E a vitamina B5, pantotenato de cálcio, ou ácido pantotênico, que também é importante para a mitocôndria, que também é importante para a modulação do cortisol. Olha só a importância aí dos nutrientes, né, fazendo mais de uma função. Tá bom, gente? Então, mantenha uma alimentação detoxificante, tá? E aqui ainda tem mais nutrientes que são importantes aqui para neutralizarem aqueles radicais livres que já tinham sido formados nas reações. Aí entra os carotenos, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, os tocoferóis, o selênio, cobre, zinco, manganês, tá bom? Coenzima Q10, os tióis, né, que são encontrados no alho, na cebola, nas chamadas brássicas, né, flavonoides, silimarina, picnogenol, entre outros. Então, esse slide, gente, quando você pensar em um paciente que tem esteatose hepática, um paciente que tem qualquer tipo de disfunção hepática, eu acabei de dar para vocês aí um prato cheio para vocês montarem as formulações de detoxificação, tá bom? Claro que todos esses nutrientes podem ser retirados de uma boa alimentação, de uma alimentação equilibrada. O último processo aqui que nós vamos ver, nós vimos então o 6º ponto, que é a detoxificação. Qual que é o 7º ponto? Tratar a disbiose, né, gente? O que eu sempre falo para vocês, disbiose, hiperpermeabilidade intestinal gera toxinas. Essas toxinas vão parar no cérebro.
vão provocar o surgimento ali dentro do cérebro de neurotoxinas. A própria inflamação gerada, né, pela hiperpermeabilidade intestinal produz inflamação. Então a inflamação gerada lá no intestino disbiótico vai produzir substâncias neurotóxicas no cérebro, tá bom? Então tudo isso, esse slide também é muito legal. Esse slide aqui é do livro do Dr. Arthur Lemos, gente. Ele mostra aqui, né, quais são as causas de hiperpermeabilidade intestinal, né, todas as consequências disso, e que nós devemos tratar a disbiose com a técnica dos 4 R's que eu sempre falo para vocês: remover os patógenos, né, retirar lá, usar substâncias que são antissépticas intestinais, aí até o próprio alho, gente, já falei 1000 vezes isso para vocês, né, chás que são antissépticos de intestino, que são ótimos, tomilho, alecrim, dente de leão, que são chás que são muito interessantes para o intestino, para fazer esse processo de remover patógenos, recolocar enzimas, o próprio suco digestivo, né, gente? Reinocular os lactobacilos, os probióticos, os prebióticos, fazer o reparo, usar substâncias que fazem reparo celular, como a glutamina, o próprio colágeno faz reparo intestinal. Que mais que faz reparo? Ômega 3. Então, gente, eu vivo falando para vocês que o intestino é fonte de problemas, o intestino disbiótico. Então, não seria diferente na questão da memória. Passei 7 pontos aqui, que se você observar no teu paciente, eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar a queixa de memória dele, tá bom? Espero que vocês tenham percebido que não é tão simples assim, sabe? Aquelas formulazinhas prontas. Ah, tá com problema de memória, toma a fórmula tal, sabe aquilo? Agora vocês entenderam aqui porque que não funciona, né? Porque você tem que descobrir no teu paciente quais são desses 7 passos, essas 7 situações que eu mostrei para vocês que interferem com a memória. Você tem que descobrir o que está acontecendo no teu paciente e aí você vai tratar com os suplementos, com os fitoterápicos de forma adequada. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa maratona. Olha, foi uma maratona de memória. Eu passei muita informação nessa aula, muita informação mesmo. Espero que vocês aproveitem, que vocês possam curtir e compartilhar muito esses vídeos, porque eu tenho certeza que muita gente vai começar a prestar atenção quais são os gatilhos ou quais são as situações, né, bioquímicas que ele pode estar apresentando, ou que o paciente, né, que o teu paciente pode estar apresentando, que você precisa modular, que você precisa modificar, que você precisa suplementar para que você melhore então a memória, a cognição do teu paciente e o mais importante, evite as doenças senis, né? Evite aí a demência, os vários tipos de demência que estão infelizmente cada vez mais prevalentes na nossa população. Espero você numa próxima aula. Assista a parte 1 para quem não viu, que é muito importante. Um abraço a todos.